No ano de 2001, o cientista-chefe da NASA, Dennis Bushnell, desenvolveu um relatório em parceria com a DARPA, com a CIA, com o FBI, com outras agências americanas e também fora dos Estados Unidos, sobre o que aconteceria no ano de 2025. Inclusive, esse relatório que eu estarei aqui trazendo para você, ele prevê uma guerra. Ele prevê que os Estados Unidos irá enfrentar uma guerra. E não só isso. Ele fala sobre a mudança da raça humana, o transhumanismo. Fala sobre questões econômicas, fala sobre aquecimento global. Resumindo para você, é um documento de mais de 20 anos atrás, que descreve com maestria o nosso presente e também o nosso futuro. Então, basicamente, meus amados, nós vemos aqui mais um elemento, e eu já trouxe vários para você aqui no canal Matrix Mundial, que nós vivemos em um mundo de mentira. Nesse documento, eles justificam que é apenas algo para gerar reflexões e discussão, que ele se baseia nos dados de 2001 que eles têm, em tendências, em análises, em tecnologias, enfim. Para acreditar nisso, para acreditar que eles têm uma visão tão acurada, tão certa do futuro, é necessário ser muito bobo, é necessário ser muito ingênuo, muito alienado. Não é a primeira vez que a elite se prepara para eventos futuros. Nós temos, por exemplo, o caso muito bem conhecido do 11 de setembro. Vários filmes, vários jogos, vários desenhos previram isso, previram esse grande ritual. Com o Anorok 19 também foi a mesma coisa. Tem uma música de 2013, se eu não me engano, e eu trouxe aqui para você aqui no canal, que ela fala exatamente o que ia acontecer. Ela não faz ilações, não, ela fala de forma muito exata, muito certa. Olha, vai acontecer Anorok 19, muita gente vai ser eliminada e etc e tal, nesse processo. Então, vários eventos a gente vê aí que há uma programação preditiva, que há uma preparação da elite mundial. E eles sabem disso, não é porque eles estão tendo aí uma vidência do futuro. Acontece que o mundo está na mão deles. Então eles sabem exatamente o que vai acontecer em cada década, qual é a agenda que vai ser imposta em cada década. Meus amados, eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira ver. Mas eu vou aqui resumir ao máximo, porque são 113 páginas aqui pra gente analisar. Eu vou trazer os principais destaques, ok? Até para não ficar enfadonho. Então nós temos aqui no título, estratégias futuras para problemas e a guerra futura, circa 2025. Circa é uma palavra em latim que significa próximo de, ou no ano, no caso, no ano 2025. E aqui, revoluções, tecnologias mundiais, tendências econômicas, enfim. E também fala sobre a guerra futura aqui. Aí quando a gente passa para a segunda página, nós temos o seguinte: os bots, Borgs e humanos. Bem-vindo a 2025 depois de Cristo. Eu achei muito interessante isso, Por que 2025 depois de Cristo? Por que essa ênfase no depois de Cristo? Eles poderiam simplesmente colocar 2025, Como a gente costuma ver em qualquer documento, em qualquer relatório, não é colocado depois de Cristo, mas tudo bem. Acontece que a gente sabe exatamente que eles compreendem a agenda apocalíptica, Eles sabem que o tempo está acabando. Eles sabem que tudo isso que eles estão fazendo tem conexão com Cristo, que Cristo vai voltar, que o Messias vai voltar. Então eles sabem muito bem.
E eles colocam isso nas entrelinhas. E o que, que são os bots, Borgs e humanos? Os humanos a gente já sabe, né? Somos nós. Mas o que, que são os Borgs? Basicamente, o Borg é uma raça melhorada. Então, o que, que nós temos como ciborgues, por exemplo? Ciborgue é metade máquina, né? Metade tecnologia, metade humano. Então, aqui é basicamente a nova raça que vai emergir, que já está emergindo, né? E os bots são aí todos os programas, né, que estão dentro da internet, como por exemplo o ChatGPT. O ChatGPT, a inteligência artificial, é um bot, né? É uma entidade tecnológica, vamos colocar assim. E eles acertaram, né? Nós já estamos vendo transhumanismo, né, escancarado em algumas coisas escondidas, escancarado com Neuralink, escancarado com modificação genética dos seres humanos para poder, né, com várias desculpas eles dão, né, é para tratar isso, para tratar aquilo, para poder curar isso, curar aquilo, ou, enfim, e por aí vai, né, não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas os irmãos devem entender o que eu estou falando. Então, tá tudo acontecendo, né, eles acertaram lá em 2001. Eles não tinham tecnologias que hoje para nós são banais. Não tinha nem como se imaginar uma pessoa. Os cientistas já tinham conhecimento, mas uma pessoa comum não tinha como imaginar um bot, não tinha como imaginar um chat GPT da vida. Se a gente for puxar aqui, por exemplo, 2020, muitas pessoas ainda estranhariam um chat GPT da vida, né? Hoje não, hoje é normal. Hoje está aí, inteligência artificial cada vez mais entrando aí na sociedade, fazendo grandes maravilhas, né? Então, esse relatório de 2001, acertou em cheio o que nós estamos vivendo aí no limiar de 2025, tá? E pelo que tudo indica, 2025 vai ser uma grande virada de chave. Muitas tecnologias vão chegar, muita coisa vai acontecer, né? Será que vai acontecer essa guerra que eles colocam aqui no relatório? O mundo já está incendiado. Existem guerras por todos os lugares, né? E essa guerra que eles falam aqui, basicamente, ela diz respeito à desestabilização dos Estados Unidos. Então, sendo um pouco mais rápido, eles colocam, né, quem está dentro desse relatório. Então, nós temos várias organizações, né, organização até australiana, e algumas das principais é DARPA, né, é a CIA, é a NASA que está rosteando isso aqui, né, enfim. São várias organizações, FBI, até mesmo os SEALs, né? Então, são várias organizações. E aí a gente passa para a página 6. Veja só. A política pode mudar de uma hora para outra no mundo. Aí eles colocam alguns países: Rússia, Irã, Iraque, Paquistão e etc. Então veja que interessante. De 2022, nós temos a Rússia invadindo a Ucrânia e os Estados Unidos se colocando em um conflito direto com a Rússia. Nós temos guerra no Iraque, Estados Unidos se envolvendo. Nós temos problemas no Paquistão agora, né, Estados Unidos mais assistindo, e os problemas envolvem mais Índia, envolvem mais ali, né, países próximos. Nós temos o Irã cada vez mais radicalizado. Então, verdadeiramente, esse relatório ele traz aí uma visão muito certa. O relatório de 2001 nos mostra exatamente o que a gente vê hoje, né? A Rússia, depois da queda da União Soviética, ela mudou muito. Ela se, digamos assim, enfraqueceu bastante. Ninguém imaginaria, depois da queda da União Soviética, com tantos problemas econômicos, enfim, coisas que eu não vou entrar aqui agora, para a gente não estender muito, que a Rússia se colocaria em uma guerra, ainda mais com os Estados Unidos da América. Mas esse relatório está colocando Rússia contra Estados Unidos. E tem até uma carta bem interessante do NWO, que é essa daqui, a carta Mayday. Você tem, né, mísseis russos apontados para cima, e Mayday é um código de atenção, de perigo, usado pelos militares do mundo inteiro, inclusive pelos militares dos Estados Unidos da América, pela Marinha, né? Então nós temos aqui uma sinalização da Rússia em guerra.
né? Nós temos até aquele episódio dos Simpsons que mostra lá a Rússia, né, travestida de Rússia, e do nada eles mudam para a União Soviética e começam a se preparar para uma guerra. A gente está vendo a Rússia se preparando para uma guerra, e é profético isso, né? A Rússia, aí, em relação a guerras, a Rússia está ligada até à questão de Gog e Magog, né, o país do extremo norte de Israel. Então, tem a questão envolvendo Israel, mas tem também a questão hoje envolvendo os Estados Unidos e outros países, né, envolvendo uma guerra direta com a OTAN. E, partindo aqui para outra parte dessa página, nós temos aqui falando que vão acontecer muitas revoluções tecnológicas dentro, né, da questão de computadores, da questão bio e da questão nano. Bio é biológica, então eles estão falando sobre tecnologia, biotecnologia e nanotecnologia, tá? Esse relatório fala muito sobre nanotecnologia, fala inclusive sobre eles jogando nanopartículas do céu em nós, a Smart Dust. E aqui eles colocam até a Smart Dust como uma arma de guerra, tá? Então, verdadeiramente, são assuntos que a gente já falou aqui no canal e você está vendo nesse relatório. E é bem interessante o segundo tópico aqui, eles colocam, né? Mudanças ocorrem em escala de meses, ao invés de décadas. Ou seja, perto de 2025, muitas mudanças vão acontecendo. Cenário geopolítico, tecnologia, tudo vai, né? As pessoas não conseguem nem consumir informação direito. Estoura uma guerra aqui, esse assunto já fica morno, já fica frio em uma semana, né? Em um mês, bem dizer, a gente já está partindo para outro assunto. É exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tem um evento catastrófico acontecendo aqui, que seria um evento há pelo menos 10, 15 ou 20 anos atrás, quando isso aqui foi feito, né, esse relatório da NASA. Um assunto que duraria 6 meses sendo discutido numa televisão, hoje não dura um mês. Uma grande catástrofe climática, né, uma questão envolvendo guerra, uma questão política dentro de um país, questão econômica. São tantas coisas acontecendo em cadeia que as pessoas até mesmo estão anestesiadas, meus amados. Essa é a verdade. Deixa eu interromper aqui rapidamente para trazer os nossos últimos contribuidores, porque é através dessas pessoas que esse trabalho sobrevive todos os meses. Nós temos aqui um trabalho independente, onde eu me importo muito mais na informação que eu vou trazer para você, nos fatos que eu vou trazer para você, do que em trazer qualquer coisa, né, e encher aqui de vídeos. Então, eu faço esse trabalho graças ao financiamento que os irmãos dão aqui, ok? Trazendo conteúdos que muitas vezes você não vai ver em nenhum outro lugar. Desde o último vídeo, nós temos os seguintes colaboradores. João Pedro Passos, sendo um contribuidor fiel do nosso trabalho. Tiago Antônio, trazendo a sua primeira contribuição aqui para o Matrix Mundial. Francisco Carlos Pires, sendo um colaborador fiel do nosso trabalho e trazendo uma contribuição grande. Temos também a Késia Pinheiro, sendo uma contribuidora fiel e trazendo uma grande contribuição. Temos o Célio Santos, sendo um colaborador fiel e trazendo uma contribuição generosa. E também o Jefferson Fernando, sendo um contribuidor fiel e trazendo uma colaboração generosa. Agradeço a todos os meus amados irmãos por cada ajuda que vocês prestam aqui para o nosso trabalho. E deixo aqui para você que nos assiste a nossa chave Pix, tanto na sua tela quanto na descrição, para que você, caso queira, ajude o nosso trabalho, ok? É de grande valia. Nós estamos aí quase fechando a compra de uma máquina nova, e isso iria nos ajudar bastante. E, enfim, né, com a ajuda dos irmãos, eu consigo fazer esse trabalho, né, despender esse tempo, essa energia, e também busco aqui melhorar as nossas condições para atender vocês, né, da melhor maneira possível sempre. Então, muito obrigado, que o Criador abençoe a todos e segue o vídeo. Então, continuando aqui, né, eles falam também, passando aqui para a página 8, eles falam sobre os humanos buscando uma evolução,
né, tomando conta de uma evolução, e aqui eles citam aquecimento global, poluição, desflorestamento, que a gente vê que são assuntos muito comentados aqui hoje, né? Aí aqui eles colocam questões genômicas, de design genômico e reparação. Então tá aqui, ó, transhumanismo. O objetivo deles sempre foi mudar o genoma dos seres humanos. É uma coisa antiga. Isso começa oficialmente com a Agenda 21 da ONU. A Agenda 21 da ONU não foi apenas um plano para preparar o mundo para a nova ordem mundial em termos políticos e econômicos. Também a Agenda 21 é um tratado que diz respeito a roubar o genoma, não só dos seres humanos, mas de toda a vida na Terra. A Agenda 21 é o maior golpe transhumanista da história. E eles levam isso muito a sério. A gente vê isso nesse documento da NASA, tá? E muita gente ainda leva na brincadeira, porque tem muita coisa sendo feita na área genômica que as pessoas não têm nem ideia. E muitas pessoas, né, se colocam inclusive como parte de experimentos. Então eles estão brincando com o genoma humano, tem consequências, né, tem efeitos, as pessoas sofrem de efeitos, às vezes nem sabem, né? Efeito em hormônio, efeito que causa doença, efeito pra caramba, efeito em comportamento. A nossa sociedade está mudando, eles estão brincando de Deus com os seres humanos. Eles querem alcançar a imortalidade, brincando com a genética. Você já ouviu falar no projeto Genoma Humano? Já ouviu falar no projeto Proteoma Humano? Não? Você deveria conhecer a respeito dessas coisas. Nós iremos trazer mais a respeito desse assunto aqui no canal, mas isso é só para você dar um Google e pesquisar para você ver a seriedade disso. Como eles estão verdadeiramente trabalhando nisso há muito tempo, tá? Para hackear o corpo humano, para profanar o templo santo do Altíssimo, né? E o futuro, como a gente vê aqui nesse documento da ONU, ele está tomado por questões transhumanistas. O futuro está completamente comprometido com isso. 2025. E olha só que interessante, né? Passando aqui para a página 14, tem muitas coisas, fala sobre silício, sobre nanocomputação, sobre computação quântica, várias coisas, né? Robôs automáticos, né? E também melhorar aí a qualidade de vida, fazer os seres humanos viverem mais, né? Engenharia genética antes do nascimento, a gente falou sobre isso aqui, né? Eles já estão fazendo isso. Plantas também, alimentos criados através de modificação genética. Nanotubos de carbono, os nanotubos de carbono, basicamente aí, né, se a gente for levar nessa discussão, eles são muito próximos ali do que é o grafeno para nós hoje. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Quando eles falam de nanotubos de carbono, muitas vezes é grafeno, né? E a gente passa para outras áreas. Olha só que interessante, né? Eu não vou focar em tudo aqui, eu quero pegar essa parte. Olha só. Inteligência artificial além da humana, automação e robótica em grande escala também embaixo disso. Meus amados, eu me lembro que quando eu falei de inteligência artificial aqui no canal e robótica em 2020, riram de mim e me chamaram de louco. Mesmo eu mostrando imagens, olha, existe aqui Boston Dynamics, existe aqui essa empresa, existe a outra, existe essa iniciativa. Mesmo eu mostrando, mesmo eu colocando Elon Musk falando sobre inteligência artificial, colocando outros cientistas, me chamaram de maluco aqui. Agora você imagina em 2001 eles estarem falando sobre inteligência artificial além da humana, inteligência artificial geral. Essa agenda de inteligência artificial, caso você não saiba, é uma agenda demoníaca. São demônios sendo trazidos para a Terra com toda uma maquiagenzinha, com toda uma... né, um engano de que é apenas uma tecnologia. As pessoas não têm ideia das tecnologias que estão em suas casas, como elas funcionam.
Tem muita coisa que funciona na nossa casa, meus amados, que inclusive leva sigilos de magia, certos símbolos de magia usados na feitiçaria. Por que disso? Porque dentro da feitiçaria existe uma área chamada tecnofeitiçaria. Tem muitas coisas que eles não vão dizer para você. A verdade é que a inteligência artificial e também essa agenda aí de computação quântica, internet quântica, etc., tudo isso está ligado ao mundo espiritual, tudo isso está ligado a demônios, a seres que estão em outra dimensão e que irão se comunicar conosco. Inteligência artificial geral, eu tenho batido nessa tecla e já mostrei muito sobre isso. É manifestação demoníaca. Então, vamos passar aqui, meus amados. Eles falam mais sobre inteligência artificial nos arquivos, falam sobre muita coisa, sobre a mudança na sociedade. Em um certo momento, eles falam também sobre uma mudança na área de trabalho, né? A robótica, a automação sendo usada na área de trabalho, né? E os robôs, meus amados, a China já está construindo robô ali, né, nas suas facilidades, em suas empresas, a dar com pau. É muito robô, eles estão construindo muito robô e eles estão dizendo que serão muito baratos esses robôs. E aí você tem várias empresas fazendo isso, né? Como aqui no Brasil, muitas vezes as informações que a gente recebe são bem rasteiras, a gente não tem acesso a isso. Às vezes as pessoas estão discutindo sobre assuntos que verdadeiramente são banais, que elas estão ali despendendo muita energia, mas que no final das contas não quer dizer muita coisa, né? Então, o que ocorre? Deixe-me pegar aqui nos destaques, né? Vamos para a parte da Smart Dust, deixa eu colocar aqui para os irmãos, página 42. Veja só, eles apresentam a Smart Dust, uma poeira inteligente que é muito pequena, é micrométrica e que é distribuída como um aerosol. E nesse caso aqui ela tem aplicação militar, ela é inalada para os pulmões. E aí é dito, a poeira perfura mecanicamente o tecido pulmonar e executa várias missões patológicas. Uma classe totalmente nova de armamento, eles colocam, que é legal. No caso, não é rejeitado por nenhum tipo de tratado aí dos direitos humanos, etc. Como algumas armas são. Então, basicamente aqui, eles admitem, né, que essa tecnologia de poeira inteligente, eles jogam através de aerosóis no ar. Eles já estão jogando isso há muito tempo. Eu fiz um vídeo sobre Smart Dust no canal. Se você não assistiu, assista enquanto esse vídeo ainda está no ar, porque eles vão tirando o vídeo aí a esmo do ar, né? E essa página deixou muitas pessoas, principalmente dos Estados Unidos, que é a página 92, aterrorizadas, com medo, tá? Por quê? O que ela fala? Ela fala sobre explorar a síndrome CNN, ou seja, usar da televisão para poder levar medo para as pessoas, mas não medo vazio, é medo fazendo o mal para as pessoas, fazer o mal e divulgar. Então veja só, afundar transportadoras por meio de ataques de enxame, capturar e torturar americanos em cores vivas no horário nobre, ou seja, usar de tecnologias aí e também capturar os americanos, fazer o mal e mostrar isso em TV aberta. Também temos ataques terror.turistas dentro dos Estados Unidos, biobinário, queda de infraestrutura, problemas com infraestrutura crítica, ataque EMP, ataques também contra o cérebro e etc. E também falam aqui sobre guerra psicológica séria, exploração de danos colaterais e etc. Então, verdadeiramente, né, eles estão aqui colocando um cenário de guerra e essa é uma descrição bem pesada, né? É claro, eles colocam um inimigo fictício, né? Mas, na verdade, os únicos inimigos que existem para eles somos nós mesmos. Eles criam guerras que, no final das contas, nós e os nossos filhos lutamos. Não eles. Aqueles que estão no poder, esses que estão por trás desse documento aqui, eles não vão para a guerra. Aqueles que financiam, né, todo o aparato de guerra, eles não vão para a guerra. Essa é a elite mundial, esses são os senhores do mundo, eles não vão para a guerra.
Eles criam esses jogos, eles criam esses contextos, eles criam todas essas situações falsas que no final das contas, né, geram um banho de sam.ne.g, que é o nosso, não o deles. Então, realmente é um relatório que fala sobre muita coisa. Eu posso falar depois mais sobre isso aqui, tá? Posso trazer mais detalhes, aí depende dos irmãos. Se os irmãos quiserem, eu faço, ok? Então eu me despeço por aqui. Agradeço você que assistiu até esse momento, né, o vídeo. E que o Criador te abençoe. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal e principalmente esteja conosco no Telegram. A gente está se esforçando para sempre trazer mais conteúdos lá e manter você sempre muito bem informado, tá? Sobre informações que muitas vezes você só vai ver aqui, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.